gostaria de fazer um elogio. Só a mesma O coisa? Souza Guiar só atende É em horário de visitas. visitas. Se eu for aí, serei atendido? Eu tenho uma dúvida. Fala Souza, o podcast do Complexo Souza Guiar. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao quinto e último episódio do podcast Fala Souza, o podcast do Complexo Municipal Souza Guiar. Criado para trazer para você, cidadão carioca, informação de qualidade. Sempre trazendo algum serviço ou especialidade do Complexo Municipal Souza Guiar nessa primeira temporada. Eu sou Luciana Castro e junto com Isabelle Dantas estivemos aqui com convidados muito especiais e hoje também com a presença de uma ilustre convidada, não é, Isabelle? É isso, Luciana. E hoje o nosso assunto é sobre cirurgia bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial é um Exatamente. nome que já fica para a primeira pergunta no nosso podcast. Seja bem-vinda, doutora Seja Águida, bem-vinda, tudo bem? doutora. E a doutora é chefe do serviço de cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial do Hospital Municipal Souza Guiar, não é isso? Isso. Obrigada, Luciana. Obrigada, Isabelle, pelo convite para estar aqui nesse podcast, no Fala Souza, né? Que vocês estão liderando lindamente aí, a gente tem acompanhado os episódios. É uma honra estar aqui falando da especialidade que eu escolhi para minha vida e falando da minha atuação e da atuação do nosso serviço aqui no Souza Guiar. Obrigada, Prazer você, é todo doutora. nosso. Vamos começar pelo começo mesmo? Vamos falar, como é que é a palavra? Repete, porque eu gostei da sua entonação para buco. Cirurgia bucomaxilofacial. Cirurgia bucomaxilofacial. Tem pausa? Não, direto. Explica pra gente o que significa isso, doutora Águida, porque o cidadão lá que está assistindo a gente deve estar na dúvida também. Bucomaxilofacial, do que se trata? Então, a cirurgia bucomaxilofacial, na verdade, cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais ou bucomaxilofacial, que são os nomes que o nosso Conselho Federal de Odontologia deu para a nossa especialidade, é uma especialidade da odontologia. Todos nós que a exercemos somos cirurgiões dentistas graduados e que fizemos uma residência ou uma pós-graduação em formato de residência que hoje é de 3 anos em dedicação exclusiva, totalizando quase 9.000 horas de atividade. E é uma especialidade dedicada ao diagnóstico e conduta das afecções do sistema maxilofacial, né? Na verdade, da região de face, tanto a parte de trauma, quanto a parte de infecções, como a parte de patologias, de tumores. É uma especialidade que existe no Brasil desde a década de 1950 e que é exercida aqui no Souza Guiar também mais ou menos desde essa época. Muito bom. Dito isto, eu queria conhecer agora um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, da sua formação e principalmente aqui dentro do Complexo Souza Guiar. Obrigada, Luciana, pela pergunta. Eu sou cirurgião dentista de graduação, de formação. Escolhi a odontologia por exemplo do meu pai, que também é cirurgião dentista, mas não é da área da maxilofacial. Porém, ainda na graduação, eu fui fisgada pela cirurgia bucomaxilofacial. Desde o começo da graduação, logo depois eu comecei a estagiar aqui no Souza Guiar, por volta dos meus 20 anos de idade, já vim aqui como estagiária visitante, pouco tempo depois virei acadêmica bolsista, e ao me formar fui fazer formação em bucomaxilo, fiz na UFRJ na época, que tinha um estágio obrigatório aqui dentro do Souza Guiar, então continuei aqui, pouco tempo depois fiz o concurso para estatutária, entrei e alguns anos depois fui para o cargo de chefia de serviço por indicação do chefe que me antecedeu, isso foi no ano de 1997. Então, já tenho aí uns bons anos na frente desse serviço. Chefio até hoje pessoas que foram meus preceptores de estágio, tenho a honra de chefiá-los. E, além disso, pessoal da equipe mais jovem, que entrou mais recentemente, tanto por concurso no início dos anos 2000, quanto mais recentemente por contrato via Rio Saúde. Muito bom, linda história, né, Isabelle? Sim, Luciana, são muitos anos de caminhada já aqui no Hospital Municipal Souza Guiar, né? E explica pra gente, o serviço, né, da cirurgia bucomaxilofacial aqui na unidade, tem diferença para outros hospitais da rede? Quais são as nossas principais características? Obrigada, Isabelle, pela pergunta. Então, o nosso serviço, ele tem o mesmo formato, vamos dizer assim, dos serviços dos nossos hospitais irmãos, principalmente Salgado Filho, Miguel Couto e Lourenço Jorge, mas a gente tem uma peculiaridade que é a complexidade do nosso hospital. A gente tem uma emergência
com diversas especialidades que outros hospitais não têm, e graças à existência desses especialistas, dessa interdisciplinaridade, a gente consegue atender com mais expertise, com maior competência ou com maior assertividade um tipo de trauma mais grave do que os outros hospitais. A gente tem na nossa emergência, além de nós, da bucomaxilo, a gente tem serviço de oftalmologia 24 horas por dia, serviço de otorrinolaringologia, serviço de cirurgia plástica, serviço de neurocirurgia e todas as especialidades diferentes ao atendimento ao trauma. Isso faz com que a gente receba pacientes de alta e, eventualmente, de altíssima complexidade dentro do nosso serviço. Além de todos os atendimentos de trauma que os outros hospitais também recebem, né? O tipo do paciente com qualquer outro tipo de fratura facial que acaba conseguindo ser atendido aqui por nós. Eu percebo, então, que é muito específico o tipo de paciente que acaba vindo aqui para o Souza Aguiar. Para que as pessoas entendam que tipo de perfil esse paciente tem, ou seja, o que exatamente é tratado aqui, é visto como uma urgência, explica para a gente melhor, doutora, quais são os tipos de gravidade que trazem os pacientes para cá? Quais são os tipos de traumas que fazem com que esse paciente seja direcionado aqui para o Souza? Ótima pergunta, Luciana. Isso é bastante interessante porque a gente atende pacientes, desde um paciente com trauma de face leve, que levou uma cabeçada numa pelada entre amigos e que fraturou o osso zigomático, que é um osso aqui da maçã do rosto, num trauma, até um paciente trazido pelos bombeiros que foi vítima de uma agressão por arma de fogo com avulsão de parte da mandíbula ou de parte de algum outro osso da face. A gente atende toda essa gama de pacientes dentro do universo de traumatologia. São pacientes oriundos de acidentes automobilísticos, de acidentes com moto, e aí a gente vale lembrar que os acidentes automobilísticos, quando a gente respeita as leis do trânsito, impõe menor risco de traumas, inclusive de traumas faciais. Você está falando de uso de capacete? Sim, acidente de carro, cinto de segurança, limite de velocidade, não dirigir embriagado, respeitar a sinalização. E nos acidentes de moto, especificamente, o uso de capacete e capacete regulamentado. Isso faz muita diferença em relação ao tipo de trauma, a gravidade do trauma e, eventualmente, até a ter um trauma e não haver uma fratura. Isso é muito importante da gente aproveitar esse momento para falar para a nossa muitos, né? Os pacientes que chegam população aqui acidentados de trauma, de acidente de moto, né? Sim. Atualmente, eu não tenho números para te falar, mas uma visão anedótica, como a gente fala, que é uma percepção que a gente tem do ambiente de trabalho, a gente tem atendido muito mais acidente de moto do que em outras épocas, né? E muitos pacientes com uso de capacetes não ajustados ou não adequados e, eventualmente, sem o capacete, principalmente pacientes que vêm da região da Zona Oeste, que acabam vindo para cá, que usam nas comunidades e acabam ficando sem capacete. E isso impõe a eles um risco de traumas faciais muitíssimo graves, né? Além disso, a gente tem os pacientes oriundos de vítimas de agressão, vítimas de quedas da própria altura, de escorregões. Todo tipo de trauma pode originar um trauma facial, fraturando algum dos ossos da face. E a gente tem material, expertise, treinamento para dar o melhor tratamento para esses pacientes. Usando esse gancho do que a gente atende, além do perfil do paciente traumatizado, tem um outro perfil bastante interessante de paciente que é importante a gente falar num podcast que vai estar disponível para a população em geral, que são os pacientes de infecção odontogênica. E o que é isso? É o paciente que tem um dente que causa um processo infeccioso por cárie, por doença na gengiva, os sisos que não nasceram eventualmente podem causar processos infecciosos que podem evoluir com quadros de moderados a graves, eventualmente a gravíssimos. E nós, pela mesma interdisciplinaridade que eu citei em relação ao trauma, como temos também especialistas em cirurgia geral, cirurgia torácica, clínica médica, medicina intensiva, a gente acaba recebendo esses pacientes para que nós os abordemos e o tratemos. Pacientes que eventualmente precisam de cirurgia, precisam até de CTI, por conta de infecções causadas pelos seus dentes. Um problema que muita gente acha que não tem importância, né? E que vai deixando para depois, e o quanto é importante a higienização da boca, eu não sei se o termo seria exatamente esse, mas o quanto a prevenção, né, do cuidado bucal é importante para a saúde como um todo, né, do organismo.
Sem dúvida, sem dúvida. E isso é importante da gente falar, porque a população, de uma maneira geral, não sabe que o dente pode causar isso, né? E a palavra é cuidado mesmo, é assistência. A nossa rede, inclusive, tem um programa de saúde bucal bastante presente, a coordenação de saúde bucal, as unidades de atenção primária têm serviços de odontologia que oferece atendimento odontológico, mas independente disso, o cuidado e a atenção a um processo infeccioso que pode acontecer dentro da boca, né? E isso é muito importante, porque realmente quem está em casa, às vezes tem ali uma cárie ou está com um processo infeccioso, mas não vai dar a devida importância. Isso. E quem vai achar que vai precisar ir para um hospital de emergência para resolver um problema que sim, poderia ter sido evitado, né? E Com a se prevenção, tivesse ido né? na clínica, feito acompanhamento, enfim. Só para a gente até deixar claro, assim, a nossa vocação é de atender os pacientes já com processo infeccioso de moderado a grave, que requerem internação. A nossa rede oferece essa avaliação e, eventualmente, os dentistas da rede referenciam junto com a equipe médica da atenção primária esse paciente em vaga zero para a gente quando entendem que requer a necessidade da atuação de um cirurgião bucomaxilofacial dentro de uma equipe interdisciplinar para o atendimento desse paciente. Interessante lembrar também um perfil de atendimento específico que nós dos hospitais que temos cirurgia bucomaxilofacial de emergência aberta também recebemos, é o paciente com que a gente chama tecnicamente de luxação da articulação temporomandibular, que é a articulação aqui da mandíbula, né, do queixo, e isso significa o quê? É o paciente que abre a boca para fazer um bocejo, para dar uma dentada numa maçã, no hambúrguer, e não consegue fechar, porque a articulação sai da cavidade, né? E isso precisa de uma manobra que é relativamente simples de ser feita e que é absolutamente rotineira para nós da cirurgia bucomaxilofacial. Então, o paciente ele entra andando com essa queixa específica, ele entra em 10, 15 minutos e isso está resolvido, né? E isso é bastante interessante da gente aproveitar esse podcast e informar isso, que os hospitais todos que têm cirurgia bucomaxilofacial de emergência aberta podem atender esse tipo de paciente. Entendi. E agora, também pegando um pouco, né, também agora indo nesse gancho, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o programa de residência, né? A Secretaria Municipal de Saúde, ela tem programa de residência, e eu queria saber como que é a formação desse residente, né, quando ele chega para atuar no seu serviço. Como que funciona? Então, se vocês me permitem contar rapidamente a história do nosso programa, que é uma história muito bonita, que vem uma história de amor e dedicação a essa especialidade. E foi um programa construído entre 2018 e 2019, um programa sonhado junto com os chefes dos outros serviços de cirurgia bucomaxilofacial da nossa rede, que tinham décadas de atuação na área. Então, na época, nos reunimos eu, pelo Souza Aguiar, o Dr. Antônio Nunes pelo Miguel Couto, o Dr. Zé Luiz Gonzalez pelo Salgado Filho, e o Dr. Gustavo Gaffré e o Dr. Roberto Santos pelo Lourenço Jorge, e mais o Dr. Alexandre Chaia, que é um colega que é da nossa rede também, que atua na Bucomaxilo, todos com o sonho de um programa de residência, porque todos nós enxergávamos a excelência do que fazíamos nos nossos hospitais. E a gente pensava em programas individuais. E junto com o apoio do GDTA, do CDP, da Prefeitura, a gente começou a pensar num programa em rede, e que é o nosso programa hoje. Ele foi desenhado para os nossos residentes rodarem dentro da nossa rede. Então, eles não fazem um concurso para serem residentes do Souza. Eles fazem concursos para serem residentes da rede municipal e rodam nos 4 grandes hospitais que têm serviços há mais de década e, além disso, eles desempenham atividades nos centros de especialidades odontológicas e nos hospitais de referência. Num programa hoje que a gente pensa como um programa completamente fora da caixinha, né? Completamente diferente dos programas que a gente vê no Brasil, mas que a gente já está na nossa 5ª turma. A primeira turma entrou em 2020, formou em 2023 e a segunda turma formou esse ano. A gente já tem 14 cirurgiões bucomaxilofaciais formados pelo nosso programa, 6 deles, felizmente, já atuando na nossa rede, 5 deles no Miguel Couto e 2 delas também, além do Miguel Couto, no Centro de Especialidades Odontológicas. São cirurgiões formados tecnicamente de maneira muito boa, são bastante qualificados e, além disso, são formados com muita empatia, com muita ética, com muita humanidade e, como a gente fala entre nós, eles são formados dentro do que a gente chama de SUS raiz,
né? Que é o SUS pelo SUS, é o SUS com a intenção de atender da melhor maneira o nosso paciente, que é a forma como a gente atua dentro da Prefeitura do Rio, né? E com o melhor da experiência, né? Porque a gente está falando de grandes hospitais que recebem um fluxo imenso de pacientes diariamente. E o Sim. profissional com essa bagagem, ele já chega no mercado diferente, né? Sim, Luciana. Esses 4 grandes que você citou, me corrija se eu estiver errado, mas é o Souza Aguiar, Salgado Filho, Miguel Couto e Lourenço Jorge, né? Que são os Isso, nossos isso. conhecidos como os 4 grandes do Isso. município do Rio de Janeiro. E onde tem serviços de cirurgia bucomaxilofacial consolidados, né? Atuando há décadas. O mais novinho é o Lourenço Jorge. E, além disso, os hospitais eles se juntaram porque a gente tem perfis diferentes, ainda que muito parecidos, né? Como eu falei no começo, o trauma aqui no Souza Aguiar é um trauma mais pesado, são pacientes mais graves, com uma complexidade maior, mas todos operam trauma, né? Alguns dos outros hospitais operam mais outros tipos de patologias, que eu acho que não vem ao caso a gente comentar aqui, mas aí a gente acaba se complementando dentro da formação. Então, os residentes gostam muito do período de rodízio no Souza Aguiar. A gente acabou de iniciar um time de R2 e R3, começaram essa semana o rodízio e ficam com a gente por 4 meses. Eles curtem bastante estarem no Souza Aguiar pela complexidade dos casos, por essa interdisciplinaridade, que, como eu falei, é uma vocação do Souza Aguiar. A gente trabalha muito bem em equipe, né? Então, a gente trabalha muito bem discutindo casos, operando juntos. Aqui, os nossos residentes têm a oportunidade e os nossos pacientes, por tabela, acabam tendo a possibilidade dessa assistência de cirurgias em conjunto, com a neurocirurgia, com a otorrinolaringologia, com a oftalmologia, com a cirurgia plástica, eventualmente no mesmo procedimento com ortopedia. Se a gente precisar de uma cirurgia que o ortopedista precise doar enxerto para a gente entra em conjunto. Não que isso não ocorra mas nos outros hospitais, mas alguns hospitais não têm todas essas especialidades. Então, aqui, a gente consegue exercer com muita tranquilidade essa interdisciplinaridade, né? Incrível. Eu acredito que com tanto tempo, né, de profissão, tendo tanta experiência, vendo tanta coisa, existam casos mais emblemáticos, né, do que outros. Traz um pra gente, que a gente consiga lembrar aqui, que a gente divida com todo mundo que está em casa, que está assistindo, um caso que marcou a sua vida profissional, a sua trajetória dentro da Buco. E como, Luciana, a gente teve muitos casos emblemáticos, muitos casos difíceis, muitos casos desafiadores, muitos casos que nos trouxeram um quentinho no coração, muitos casos que nos trouxeram angústias, mas todos esses casos que nos construíram quem somos hoje, tanto eu quanto todos os colegas do serviço, né? Caso bastante emblemático, recente, que a gente viveu, acho que é para a gente poder registrar da melhor maneira possível, é um caso que a gente viveu no final do ano passado. 24 de dezembro de 2023, deu entrada aqui no Souza Aguiar um paciente, e como é um paciente muito querido, acho que eu posso falar o nome dele, ele mantém acompanhamento conosco até hoje, eu sou Fernando, com vítima de um trauma grave, uma agressão por arma de fogo num tiroteio na Avenida Brasil. Ele foi trazido para cá em vaga zero, depois de um primeiro atendimento, do atendimento inicial mesmo, dentro do Hospital de Bom Sucesso, e aqui ele foi acolhido e atendido pela equipe espetacular da sala de trauma, que o estabilizou e deu condições da gente fazer nossa primeira abordagem num procedimento que a gente chama de contenção de danos. Ele tinha recebido uma agressão por arma de fogo na face, com uma fratura bem grave de mandíbula. Depois disso, dessa estabilização, ele foi transferido para o Centro de Tratamento Intensivo aqui do Souza Aguiar, que também com a sua equipe espetacular deu condições de melhora clínica para ele diária. Ele foi traqueostomizado alguns dias logo depois, e a gente pôde operá-lo em tempo oportuno, quando ele tinha condições clínicas suficientes para ser submetido à reconstrução mandibular, que foi uma cirurgia planejada da melhor maneira possível, executada pela nossa equipe, com muita tranquilidade, ainda que com muita tensão, porque era um caso bastante grave, com resultado, ao meu ver, espetacular, né? É um paciente que saiu muito bem da cirurgia maxilofacial, dentro de toda a complexidade do trauma. Ele teve alta num período longo de internação, mas está bem em casa, tem mantido o acompanhamento conosco e com a cirurgia
torácica daqui do Souza Aguiar pela complexidade do trauma que ele teve. Ele entra em contato com a gente, tem vindo com a gente no ambulatório, já teve que ser reinternado para um procedimento da cirurgia torácica e mantém bastante acompanhamento com a gente. É um caso emblemático para a gente, porque mostra exatamente essa interdisciplinaridade, né? E que mostra a importância da cirurgia bucomaxilofacial dentro de uma grande emergência como o Souza Aguiar, mostra a importância da gente trabalhar em conjunto com as demais equipes, mostra a importância da humanidade e da empatia na assistência. É um paciente que criou um vínculo afetivo bastante interessante, que nos sustenta no nosso dia a dia, esses vínculos afetivos que a gente consegue criar com os nossos pacientes. É um paciente com excelente resultado técnico do ponto de vista bucomaxilofacial. Então, é um paciente que eu acho que ilustra bem quem somos nós dentro da Secretaria Municipal de Saúde, ou quem somos nós, cirurgia bucomaxilofacial, dentro do Hospital Municipal Souza Aguiar. Eu vou pedir licença porque a gente se recorda desse caso, desse paciente, e ele, antes de sair, no dia da alta, ele deixa um vídeo para a gente de agradecimento. Eu vou pedir licença para trazer à fala esse vídeo do paciente Fernando, para que a gente possa lembrar também de como ele saiu daqui muito agradecido e, o mais importante, com o melhor que podia ser feito na saúde, né? Vamos puxar esse vídeo. 3 permanecem internados em estado grave. Olá, eu sou o pastor Fernando, que foi infelizmente alvejado no dia 24 de dezembro, ali em frente ao Hospital de Bom Sucesso, no Arrastão. E nesse dia eu tomei 3 tiros, um que pegou no rosto, no queixo, que estraçalhou, um no pulmão, um no dedo, e foi transferido de Bom Sucesso para aqui, para o Hospital Souza Aguiar. Cheguei aqui muito ruim, tendo que gravar esse vídeo para elogiar toda a equipe médica que me acompanhou desde que eu cheguei aqui, do CTI até eu ir para a enfermaria, pessoal do tórax, pessoal da ortopedia, clínico geral. E quero ressaltar aqui em especial o pessoal do bulbo maxilar, porque foi aonde eu fui mais atingido. Eu tive o maxilar dilacerado, tive que me recuperar para fazer essa cirurgia. E todos os médicos chegavam de manhã para acompanhar, ver como é que estava. Eu confesso que eu fiquei até abismado por tanto cuidado do que a gente ouve falar de hospitais. E aqui, como é um hospital grande, a gente ouve falar tanta coisa que na verdade é uma inverdade. Só tenho a agradecer ao hospital, agradecer a toda a equipe médica, como falei, ressaltando um pouco, cuidaram muito bem de mim. Então tenho que aqui exaltar a cada um da equipe médica geral, até o pessoal da limpeza chegava com muita educação. Então só tenho que elogiar todos os médicos e também ao hospital pelos cuidados que tiveram comigo, e hoje estou aqui de alta, bem, restaurando, acabei de tirar os pontos agora, só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos. Olha, nós aprendemos muito nesse episódio, hein, Luciano? A gente já sai daqui sabendo muito mais sobre esse atendimento que é incrível, diferenciado, né, no SUS, um serviço que faz a diferença na vida das pessoas, que é essencial, é importante, que muita gente não sabe, né? Quando a gente fala principalmente de acidente, quando a gente fala de trauma, quando a gente fala de briga, quando a gente fala de tiros, né? Quando a gente fala da violência urbana como um todo, né? E de acidentes de modo geral, do desdobramento que esse paciente acaba tendo quando ele chega no hospital de tanta complexidade como o Hospital Souza Aguiar. Incrível. Exatamente, mas assim como a última temporada, esse episódio também está chegando ao fim. Infelizmente, a gente vai ter que dar adeus para a doutora Águida. E esse é o momento do programa que a gente sempre utiliza para reforçar, né, o perfil de atendimento do hospital. O Hospital Municipal Souza Aguiar é uma unidade de urgência e emergência, por isso só atende casos mais graves. Então, se você precisa de um atendimento, mas o seu caso não se encaixa no perfil do hospital, a orientação é que você procure a sua unidade de saúde de referência, sua clínica da família ou centro municipal de saúde. Mas se você não sabe qual é a sua unidade, não tem problema. A Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu uma ferramenta chamada Onde Ser Atendido. Basta acessar o site, colocar seu endereço e a ferramenta localiza para você. Se precisa de atendimento em um dia ou horário que a sua clínica não está funcionando, a orientação é buscar uma UPA ou um CER.
Muito boa nota, Isabelle. Muito e obrigada, chegamos ao querida. fim do último episódio da primeira temporada do podcast Fala Souza. Você nos segue nas nossas redes, você passa lá e você vai acessar todos os episódios dessa primeira temporada, que teve muitos convidados especiais. A gente encerra em grande estilo e a gente agradece a presença, a participação de vocês e a participação de todos os nossos convidados. E a gente agradece a doutora Águida hoje aqui, mas também todos que passaram por aqui. E a gente espera que a próxima temporada venha ainda mais recheada de novidades e com coisas incríveis, com um conteúdo realmente importante para você, cidadão carioca. Obrigada pela sua companhia, Isabelle. Muito obrigada, doutora Águida, pela presença. Obrigada, doutora Águida. Lu. Até Até. a próxima temporada. Até. Gostaria de fazer um elogio. Passou a mesma O coisa? Souza Guiar só atende hora visitas. Se eu for aí, serei atendido? Eu tenho uma dúvida. Fala Souza, o podcast do Complexo Souza Guiar.